A menina que queria desenhar o mundo de Adélia Carvalho e Sérgio Condense. Estamos perante um álbum ilustrado contemporâneo, devido aos seus autores portugueses serem da atualidade e articulando a observação estética que se aplica à obra. Adélia Carvalho, a autora, assenta o seu texto na prosa poética minimalista, frases curtas e ritmadas, onde deixa espaço para as ilustrações respirarem e o leitor preencher os silêncios com a visualização das ilustrações e a criatividade da sua imaginação. O que faz com que o texto tenha vários traços estéticos dominantes. O tom, contemplativo e introspectivo. A menina não é uma personagem de aventura externa, mas sim de descoberta interna. A repetição e variação com recursos rítmicos. O texto leva-nos a criar uma cadência melódica que nos aproxima quase da oralidade. A ambiguidade, a ideia de se desenhar um mundo, uma coisa tão grande, caber numa simples folha de papel, leva-nos a refletir sobre a humanidade e querer compreender ou dar forma àquilo que nos rodeia. Enquanto que o ilustrador, Sérgio Carvalho, usa uma palete muito contida com cores primárias, dando mais uso ao amarelo, vermelho e preto, em que o vermelho simboliza o desejo da menina em querer conhecer o mundo, a paixão por querer desenhar algo tão grande, enquanto que o preto simboliza o desconhecimento, o mistério, a postura da menina perante o mundo que ainda não conheceu. E por fim o amarelo simboliza a felicidade, a confiança e o entusiasmo dela perante o querer explorar o mundo. Os seus traços são expressivos, combinando com a técnica manual de desenho, em que podemos verificar o uso de lápis ou lápis de cera ou até mesmo em alguns casos tem uma sensação de uso de giz. Através de algumas ilustrações podemos ver traços de como se fosse uma criança a desenhar, dando um lado mais realista à história e ligando-nos mais à personagem. O uso de duplas páginas e continuidade para as seguintes faz com que estas sejam sangradas, levando-nos a seguir a linha que no fundo é um fio condutor da história que nos guia ao longo da mesma. A forma como desenhou a personagem, conseguimos prever o que sente e ao mesmo tempo dando-lhe movimento e realismo. Uma coisa de salientar, que em toda a história o movimento está presente, ajudando-nos a acompanhar a viagem da menina. A relação entre texto e imagem. Ambos complementam-se, daí ser um livro-álbum. As duplas páginas ritmadas em que algumas das imagens assumem o protagonismo, noutras é o texto. E aí as imagens retraem-se para pequenos detalhes. As manchas textuais é relativamente pequena e sucinta, em formato parecido ao de uma máquina de escrever, fazendo a ligação ao tipo de ilustração, manual, manuscrito. O simbolismo da história. A menina desempenha uma figura que representa um impulso criativo, a curiosidade e o gesto de apropriação simbólica do real. Quanto aos paratextos, a capa é dura e as folhas são mate, o que nos confere uma sensação de aproximação da história. As guardas são decorativas, antecipando-nos do que possivelmente poderemos vir a vivenciar na história. Quanto aos epitextos, 2 páginas de rosto. Verificamos a ficha técnica com todas as indicações técnicas da obra, como por exemplo um pormenor muito peculiar, o tipo de letra usada na impressão, American Typewriter, e o tipo de papel usado, Oxford Blank, 140 gramas, 1,2. Na outra página temos uma pequena ilustração de uma caixa de lápis, que reforça o significado do título, consolidando a ideia de que a menina quer desenhar o mundo. Na contracapa temos um círculo azul, com uma pequena sinopse da história. O azul remete-nos para o simbólico, a consolidação e a confiança da menina face à sua vontade de desenhar o mundo ou de o abraçar. Podemos concluir assim que a obra pode ser classificada álbum ilustrado ou então álbum narrativo, uma vez que existe a complementaridade do texto com as imagens, e contemporâneo, porque lá está, foi feito por 2 autores da atualidade. É coerente entre o formato e conteúdo, pois é um livro sobre o desenhar o mundo que se constrói com economia verbal e gráfica. É uma abertura interpretativa, podendo ser lido por adultos e crianças. Quero também salientar neste ponto o facto de ser uma leitura intemporal. Além de se poder ler rápido, também se pode reler em qualquer altura, pois não passa de moda. Porquê esta parte? Porque nos leva a refletir para o facto de sermos todos iguais por dentro, apesar de por fora sermos diferentes, e o texto vem reforçar essa ideia, para que por muito que queiramos ir por diversos caminhos, todos temos o mesmo propósito nesta vida, que é o de viver e sermos felizes, cada um à sua maneira. O porquê deste livro foi o título que me chamou a atenção, como nos outros todos, a curiosidade de querer conhecer e saber como esta menina quer desenhar ou abraçar o mundo.
E ao ler a história remeteu-me para a minha infância, onde eu também sonhava conhecer e explorar o mundo. Mas também houve outro ponto que me fez refletir sobre as questões sociais que nos avassalam no nosso cotidiano e a forma como as crianças conseguem superá-las melhor do que os adultos. Mas infelizmente, e apesar de nos caber a nós lidar com isso, não tomamos as crianças como exemplo e desprezamos a visão delas, que por norma é a mais simples e pacificadora.